Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação nutricional dos idosos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Bom, vamos lá. Avaliação nutricional de idosos. Então, aqui nessa aula vocês vão ver que a gente tem vários métodos para avaliar os idosos que são semelhantes aos métodos utilizados para adultos. Porém, alguns métodos apresentam classificação diferente para indivíduos a partir de 60 anos, e é isso que a gente vai comentar na aula de hoje. Então, apenas para a gente começar, né, definindo o que é o idoso, nos países em desenvolvimento, essa classificação considera idoso um indivíduo de 60 anos ou mais, né, como é o caso do Brasil, através da Política Nacional do Idoso. Já nos países desenvolvidos, são considerados idosos indivíduos com idade igual ou maior a 65 anos. Quando a gente pensa na avaliação nutricional, na avaliação antropométrica desses indivíduos, a gente precisa considerar todas as modificações que o processo de envelhecimento impõe sobre a estrutura física do indivíduo. Então, eles vão apresentar diversas alterações fisiológicas, então, redução da massa muscular, redução da taxa metabólica, muitas vezes alterações de paladar, olfato e deglutição, que tem impacto direto com a ingestão alimentar, e o que deixa esses indivíduos mais suscetíveis, por exemplo, ao desenvolvimento da desnutrição. Além dessas alterações, então, né, na composição corporal, a gente pode ter, inclusive, modificações de estatura, e, consequentemente, de peso em decorrência principalmente de redução da massa muscular. Essas alterações fisiológicas de paladar, olfato e deglutição, que são já esperadas, né, no processo de envelhecimento, elas vão favorecer ou vão aumentar o risco de desnutrição em decorrência da baixa ingestão de alimentos. A gente precisa considerar também que esses indivíduos muitas vezes tem modificações aí sociais, diminuição na interação social, muitos não se localizam mais dentro das famílias, e sim em instituições de longa permanência. A maioria deles vai apresentar uma ou várias doenças crônicas, uso de medicamentos, e muitos deles podem também apresentar depressão. Então, todas essas alterações tem impacto maior ou menor sobre o estado nutricional do idoso. Por outro lado, a gente também precisa levar em consideração que a nossa população, assim como a população do mundo todo, está envelhecendo mais, né? Então, houve um aumento na expectativa de vida em todo o mundo, inclusive nos países em desenvolvimento, como o Brasil. E dados do IBGE mostram que em 2025, né, daqui a pouco, nós seremos o sexto maior país com uma população de idosos, em torno de 31 milhões, quase 32 milhões de indivíduos. E a estimativa para 2050 é que a população de idosos em todo o mundo atinja 7,7 bilhões de indivíduos. Então, é muito importante que nós, como profissionais da saúde, estejamos preparados para atender, orientar e promover, né, a saúde e qualidade de vida para essa população. Então, com relação aos parâmetros, né, vamos começar a falar da estatura. A estatura é um parâmetro que sofre alteração devido ao processo de envelhecimento. Então, é muito comum o idoso relatar que era maior, né, que perdeu alguns centímetros aí a partir do momento que começou a envelhecer. Essa diminuição da estatura, ela está associada principalmente ao achatamento dos discos intervertebrais, que são estruturas que separam as vértebras umas das outras na coluna vertebral.
fazendo com que o indivíduo diminua a distância entre uma vértebra e outra e, portanto, diminua a sua estatura. Um outro fator é o enfraquecimento da musculatura em geral, principalmente da musculatura das pernas, que faz com que o indivíduo permaneça numa posição um pouco mais, com a perna um pouco mais flexionada do que estendida. A estimativa, né, não é um consenso, mas os estudos eles são controversos, mas indicam que o indivíduo pode ter uma redução de 0,5 a 2 centímetros da estatura a cada década a partir dos 60 anos. Além dessa modificação, né, dessa alteração fisiológica, a gente também tem algumas situações que dificultam a gente aferir essa estatura, como alguns problemas de postura, em decorrência principalmente desse achatamento, né, dos discos intervertebrais, o que aumenta, por exemplo, a chance do indivíduo idoso apresentar uma certa cifose. Além disso, uso de cadeira de roda, andador, ou ainda indivíduos que não conseguem mais deambular, né, que se apresentam acamados, e muitas vezes a dificuldade de permanecer em pé naquela característica toda do plano de Frankfurt, né, todo aquele posicionamento que é necessário para a tomada da estatura. Então, todos esses fatores dificultam ou ainda mascaram o valor exato da estatura dos idosos. E para isso, a gente tem aí basicamente duas maneiras de estimar a estatura do indivíduo, partindo do pressuposto que não é possível colocar esse idoso de pé na posição anatômica necessária para a tomada da estatura. Então, uma dessas maneiras aí da gente estimar é através da altura do joelho, aplicando essa medida na equação de Schonlea de 1985. Então, a gente tem aqui uma equação para homens e uma equação para mulheres, tá? Essas equações, elas são fixas e as únicas coisas que vão aqui ser alimentadas são o valor, né, referente à idade do indivíduo e o valor referente à altura do joelho. Lembrando que essa altura do joelho, ela deve ser aferida desta maneira. Então, o indivíduo deitado, formando aí, né, com a perna semiflexionada. A ideia é que a gente consiga, então, com o auxílio de uma régua, né, ou um paquímetro, fazer essa leitura. Então, a régua, ela deve ser posicionada no joelho e aqui embaixo no calcanhar do indivíduo. E aí é lida, né, essa distância em centímetros e a gente coloca o valor obtido na equação juntamente com a idade. E aí a gente consegue estimar a estatura desse indivíduo. A estatura estimada pela altura do joelho, ela é bastante reprodutiva e bastante semelhante àquela que a gente poderia aferir com o indivíduo em pé. Então, é bem reprodutível. Uma outra maneira da gente avaliar ou estimar a estatura do indivíduo é através da envergadura. E o que é a envergadura? A envergadura é a distância, tá, do dedo médio de uma mão até o dedo médio da outra mão, que são os dedos mais longos da mão, quando o indivíduo apresenta os braços completamente abertos. Então, essa medida é o que a gente chama de envergadura. E para a gente estimar a estatura através da envergadura, a gente tem uma equação, que é a equação da OMS ou de Rabito, que utilizam, na verdade, os valores de meia envergadura, que são estimados pelo E dividido por 2, tá? Que seria essa medida aqui. Então, muitas vezes a gente pode ter dificuldade em fazer a medida da meia envergadura, de localizar exatamente a metade aqui do ponto, na altura mais ou menos do externo do indivíduo, para localizar a meia envergadura. Então, é mais fácil fazer a medida da envergadura, o valor obtido a gente divide por 2, que vai equivaler a semi-envergadura ou M-envergadura,
e aí a gente alimenta na equação. Então, a equação da OMS, que é essa primeira, a gente tem um valor fixo, 0,73, 2 vezes a meia envergadura, mais 0,43. E a equação de Rabito, ela é uma equação um pouco mais complexa, onde a gente vai precisar colocar aqui um valor referente ao sexo, sendo que 1 é o sexo masculino e 2 é o sexo feminino, esses valores são fixos para o sexo. Aqui a gente vai alimentar com o valor da idade, aqui com a circunferência do braço e aqui com o valor da meia envergadura ou M envergadura ou ainda semi-envergadura, tá? São todos sinônimos. Então, essa seria uma segunda maneira da gente a estatura do indivíduo. Com relação ao peso, como eu comentei com vocês, a gente também tem alterações, principalmente em decorrência da diminuição da massa muscular, da massa magra ou massa livre de gordura. Essa massa magra, ela é o maior reservatório de água do organismo, não só do idoso, mas de qualquer ser humano. Portanto, quando a gente tem uma redução da massa magra, automaticamente a gente tem uma redução do líquido corporal. Então, o indivíduo idoso, ele pode também, aqui são estimativas, não existe um consenso quanto a esse valor, mas ele pode demonstrar uma diminuição ou uma perda de 0,5 a 2 quilos de peso corporal para cada década após os 60 anos. Lembrando, então, que a grande perda de massa muscular, que muitas vezes pode causar sarcopenia nesses idosos, é responsável também pela redução do líquido corporal. A redução da massa livre de gordura também inclui redução do conteúdo mineral ósseo, né? Então, perda da mineralização ou diminuição da mineralização óssea, o que torna esse osso mais poroso, aumentando o risco do indivíduo desenvolver osteopenia ou osteoporose. Essa diminuição da mineralização óssea, ela está associada a ao maior risco de fraturas, lembrando que a diminuição da massa muscular, ela também tem impacto no risco de quedas, já que diminui o equilíbrio, né? E em conjunto aumentam aí o risco desse indivíduo sofrer quedas e apresentar fraturas. As fraturas nos idosos, elas podem ser um fator bastante importante para o aumento da mortalidade. Então, é interessante a gente manter a composição corporal ou ainda desacelerar a perda de massa magra, de massa muscular e de massa óssea, com o intuito de prevenir ou minimizar esse efeito aí sobre o equilíbrio, sobre a autonomia e o risco de queda e de fratura, consequentemente. Uma outra coisa que a gente pode avaliar é o peso desses indivíduos. Então, muitos deles vão estar acamados, vão estar em cadeira de rodas, o que fica difícil a gente utilizar uma balança comum para a aferição do peso. Então, para isso, o Schonlehr também determinou equações para a estimativa do peso corporal. Essas são as equações para homens e equações para mulheres. Anteriormente, a 1988, em 1987, Schonlehr também tinha determinado algumas equações separadas principalmente segundo a raça. Então, existiam equações para homens negros e brancos, equações para mulheres negras e brancas. E depois, no ano seguinte, são estabelecidas equações únicas para homens e mulheres, ok? Independente da raça. Vamos dar uma olhada aqui nas equações para que a gente consiga estimar o peso do indivíduo. Através da equação de Schonlehr, a gente vai precisar da circunferência da panturrilha, aqui na legenda, CP, a altura do joelho, que é aquela mesma que a gente utiliza para estimar a estatura, circunferência do braço e a dobra cutânea subescapular. E aí, com essas medidas, a gente aplica aqui
na fórmula e consegue, então, encontrar um valor estimado de peso corporal. Uma coisa bastante importante que a gente precisa considerar, assim como a gente comentou na aula de avaliação nutricional de adultos, é a velocidade de perda de peso. Essa velocidade de perda de peso ela é um indicativo de risco de desnutrição e ela deve ser avaliada principalmente nas primeiras horas em que o indivíduo é admitido na internação hospitalar. Lembrando que o indivíduo idoso, como ele já tem uma diminuição dessa massa magra inerente ao processo de envelhecimento, ele tem um risco maior de apresentar desnutrição. Então, é tão importante a gente avaliar a velocidade de perda de peso. Lembrando que o cálculo é feito da mesma maneira que a gente comentou lá na aula dos adultos, e a classificação aqui é considerada uma perda de peso leve, menos de 5% em um mês, ou 7,5% em 3 meses, ou 10% em 6 meses. Perda de peso moderada, menos de 2% em uma semana, 5% em um mês, acima de 7,5% em 3 meses, 10% em 6 meses. E intensa, quando o indivíduo perde mais que 2% do peso em uma semana e 20% em 6 meses. A avaliação dessa perda de peso, a gente precisa também ter um pouquinho de cuidado em algumas situações, principalmente essas que eu descrevi aqui embaixo. Então, presença de edema e ascite. Então, o edema, né, o acúmulo de líquido, principalmente nos membros inferiores, e a ascite geralmente está associada a um acúmulo de líquido na região do tórax e abdômen. Indivíduos obesos com rápida perda de peso, mudanças na ingestão de sódio, já que o sódio ele é um dos principais nutrientes que controlam o balanço hídrico, atuando no rim, favorecendo a retenção da água. E também a gente tem aqui uma outra situação que seria aumento tumoral maciço ou organomegalia. Então, o que seria isso? O desenvolvimento rápido de algum tipo de câncer ou ainda o aumento de algum órgão, né? Então, de repente, o indivíduo está com uma hepatomegalia, esplenomegalia, e isso reflete no peso. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente for utilizar essa avaliação de perda de peso em indivíduos nessas situações, porque aí o que a gente está avaliando muitas vezes não é o peso corporal em si, a massa magra, e sim outras alterações, principalmente com relação a fluidos, ok? Para a gente estimar essa perda de peso, existem aqui algumas escalinhas. Então, estimativa de peso em indivíduos com edema, a gente precisa corrigir, né, aquele peso na presença do edema. Então, edemas aí na região do tornozelo, a gente precisa descontar em torno de 1 quilo. Nos joelhos, 3 a 4 quilos. Base da coxa, 5 a 6 quilos. E a anasarca, que é o edema generalizado, ele pode contribuir com um peso acima, né, do normal de 10 a 12 quilos. Então, quando a gente for fazer o cálculo do peso do indivíduo, a gente precisa descontar esse valor referente ao edema. Com relação à ascite, que é aquele edema na região de tórax e abdômen, basicamente, ele pode ser classificado aí em leve, moderado e grave. Então, a ascite leve, 2,5 kg, moderada 6 kg, grave 14. E o edema periférico, 1 kg, leve 5 kg, moderado 10 kg, grave. Ok? Com relação à circunferência de cintura, circunferência de quadril, a relação, né, cintura-quadril, e a circunferência abdominal, a gente deve utilizar os mesmos parâmetros utilizados para os adultos. Então, aquelas mesmas tabelinhas abordadas nas aulas de adulto são utilizadas para a classificação dos idosos. Uma outra situação que pode aparecer para a gente, e aqui eu coloquei na aula de idosos, mas isso pode aparecer para a gente quando a gente for trabalhar com crianças, com adolescentes, principalmente essa população infanto-juvenil
em tratamento de câncer, pode aparecer em adultos e também em idosos, que é um indivíduo com amputação. A amputação, ela precisa ser corrigida. Esse membro amputado, ele representa um percentual sobre o peso total, e isso precisa ser corrigido. Caso contrário, se a gente não faz essa correção, muitas vezes a gente avalia que o indivíduo está desnutrido, ou seja, o peso dele está abaixo do esperado, quando muitas vezes ele não está com peso abaixo. O que acontece é que aquele segmento que foi amputado representa um percentual significativo no peso do indivíduo e que, como a gente não corrigiu, a gente tem essa falsa classificação de desnutrição. Para isso, a gente precisa inicialmente verificar qual o segmento corporal que foi retirado. Então, quanto maior o segmento, maior a sua contribuição percentual sobre o peso. Então, aqui na tabelinha de Osterkamp, de 1995, a gente pode ver, ó, o braço equivale a mais ou menos 2,7% do peso corporal, antebraço 1,6%, mão 0,7%. Então, aqui no desenho, a gente pode ver, ó, que o indivíduo que retira o braço inteirinho, ele vai ter uma modificação em torno de 5%, uma redução de 5% do peso dele. Membro superior inteiro, então, 5%, coxa 10%, olha aqui, ó. É que, gente, quando a gente avalia a retirada da coxa, o indivíduo dificilmente retira a coxa e mantém o resto, né? Então, esse impacto aqui, ó, é em torno de 16%, tá? Da perna toda. A perna, só essa parte de baixo, 4,4%, o pé 1,5%, e assim sucessivamente. Portanto, para a gente avaliar esse peso ou corrigir o peso por amputado, a gente pega o peso antes da amputação, multiplica por 100 menos o percentual da área amputada e divide por 100 novamente. Aí sim a gente vai ter o valor do peso desse indivíduo corrigido, que é o peso que ele apresentaria se ele não fosse amputado, e aí eu consigo com esse peso fazer a classificação ou em percentil, fazer o cálculo do IMC, né, fazer qualquer tipo de avaliação. Lembrando que se eu for fazer o IMC para crianças e adolescentes, a gente pode utilizar o IMC, aquela curva da OMS, de IMC para a idade. A gente pode utilizar esse peso corrigido nas curvas de crescimento, peso para estatura, peso para idade. E no caso do adulto, a gente pode avaliar o IMC, e no idoso, o IMC específico definido para indivíduos acima de 60 anos, que a gente também vai falar. Ok? Então, vamos lá para o IMC. Quando a gente fala do idoso, né, que a gente verifica essa alteração nos compartimentos corporais, essa redução, principalmente da massa muscular e da massa óssea, a gente precisa readequar aquela classificação de IMC. Então, aquela classificação de IMC que considera o indivíduo eutrófico, né, com valores de 18,5 a 24,9 quilos por metro quadrado, não reflete de maneira eficiente quando a gente está falando da população idosa. Então, para idoso, a gente tem duas classificações que podem ser utilizadas. A gente tem aqui a classificação de Lipschitz, de 1994, que classifica o indivíduo eutrófico com IMC de 22 a 27. Percebe que se a gente classifica um idoso com IMC 26 na escala de IMC lá para adulto, a gente vai classificar esse indivíduo com sobrepeso. Mas na classificação adequada para a idade, ele é considerado um indivíduo eutrófico, peso normal ou massa corporal normal. Então, é por isso que é tão importante a gente utilizar a tabela de classificação correta, tá? IMC abaixo de 22, desnutrição, acima de 27, obesidade. A gente também tem a tabela da Organização Pan-Americana de Saúde, que classifica baixo peso, IMC menor que 23, indivíduo considerado normal de 23 a 27,9,
de 28 a 29,9 sobrepeso e acima de 30 obesidade. Na prática, o que a gente acaba utilizando mais é a de Lipschitz, 1994, porém qualquer uma das classificações está correta. É importante apenas quando vocês fizerem a classificação, colocar qual referência aí vocês estão utilizando como base, ok? A gente também pode utilizar uma outra classificação, que é a classificação proposta por Burr e Philip, 1984, que é uma classificação de IMC baseada no percentil, que então considera indivíduo com percentil, com IMC percentil abaixo de 5, desnutrição, percentil 5 a 10, risco de desnutrição, 10 a 90, eutrofia, 90 a 95, sobrepeso e acima de 95, indivíduo com obesidade. Esse material de classificação de Burr e Philip é um material antigo que está em inglês. Eu vou mandar para vocês, para que vocês tenham para consultar, como anexo lá no Classroom. Além disso, a gente pode utilizar essas determinações, tanto de Burr e Philip quanto de Lipschitz, para determinar um peso ideal, segundo, então, o valor do IMC. Então, segundo Burr e Philip, a gente pode utilizar da mesma maneira que a gente calculou lá para o adulto, IMC do percentil 90 vezes a altura ao quadrado seria o peso máximo que esse indivíduo pode ter. O peso ideal seria o valor referente ao percentil 50 vezes a altura ao quadrado, e o valor mínimo seria aquele encontrado no percentil 10 vezes a altura ao quadrado. Lipschitz utiliza os seus valores máximo e mínimo, né, de eutrofia. Então, o máximo seria o IMC 27 vezes a altura ao quadrado e o mínimo 22, ok? Um critério, um método antropométrico muito utilizado para idosos é a circunferência da panturrilha. A circunferência da panturrilha, ela é utilizada, inclusive, né, como uma recomendação aí da Organização Mundial de Saúde, como um parâmetro para avaliar a massa muscular do idoso, sendo um bom indicativo, tá, de avaliação de risco de sarcopenia. Lembrando que quanto menor a circunferência de panturrilha, maior é a perda de massa muscular, e isso está associado a um maior risco de quedas, diminuição dessa força muscular e aumento da dependência. Então, os valores que são utilizados aqui como critério menor que 31, circunferência de panturrilha menor que 31 centímetros, indica já uma depressão da massa muscular e, portanto, é considerado inadequado. E valores iguais ou acima de 31 centímetros são considerados valores, então, adequados para a circunferência de panturrilha, o que indicam, então, uma massa muscular mais preservada. Com relação às dobras cutâneas e circunferências corporais, a gente comentou, né, bastante dessa modificação da massa magra desse idoso e que, portanto, existe uma diminuição da circunferência da panturrilha e da circunferência muscular do braço, que são, né, as medidas antropométricas muito utilizadas não só para idosos, mas também para adultos, para a gente avaliar as reservas proteicas, as reservas de massa muscular. Portanto, quando a gente vai fazer a classificação dos idosos, a gente precisa utilizar alguns outros valores de classificação ou algumas outras tabelas de referência. Então, com relação à dobra cutânea do tríceps, circunferência de braço, circunferência muscular de braço, área muscular de braço e IMC, a gente pode utilizar o National Health and Nutrition Examination Survey, de 1988-94, e as equações, ou as tabelas de referência, desculpe, de Burr e Phillips. A gente também pode fazer a avaliação da adequação, segundo aqui, Kuzmarkis, 2000, Frisancho, 1984, e lembrando que a gente tem vários critérios para avaliar, a gente tem várias tabelas de referência, porém, para idoso, o que é mais utilizado são essas daqui de cima, ok?
Uma coisa importante para considerar é que muitas vezes esses indivíduos eles vão atingir um platô na flutuação dessa massa muscular principalmente, tá? Que as mulheres, esse platô ele chega ou ele é atingido mais ou menos aos 75 anos, ou seja, a grande parte dessas tabelas param nessas idades. Isso porque, acima disso, a variação ela é menor e, portanto, a gente pode utilizar o valor máximo que tiver ali, para a idade máxima que tiver nas tabelas de referência. Aqui só relembrando, né, as equações para a estimativa da circunferência muscular e da área muscular do braço. São as mesmas equações utilizadas para os adultos, apenas modificando a classificação. Então, a classificação que a gente vai utilizar é a de Bury-Phillips, onde percentil menor que 5 indica desnutrição, 5 a 10 risco de desnutrição, 10 a 90 eutrofia e acima de 90 obesidade ou musculatura desenvolvida. Né? A diferença aqui está para o que a gente está avaliando. Se a gente está avaliando a circunferência de braço, onde eu não consigo separar o que é massa muscular, osso e tecido adiposo, eu posso sim ter um risco de obesidade. Agora, se eu estou avaliando circunferência muscular de braço e área muscular de braço, onde o tecido adiposo ele já foi excluído aí nesse cálculo, o que a gente está avaliando mais é realmente, né, um indicativo de musculatura mais desenvolvida. Lembrando só, né, dos valores de circunferência de cintura, então tanto a relação circunferência cintura-quadril, quanto a circunferência de cintura ou circunferência abdominal, a classificação ela é feita exatamente da mesma maneira que é feita para adultos, então dividindo apenas por sexo, masculino e feminino, considerando homens com risco de desenvolvimento de doenças metabólicas e cardiovasculares, com circunferência de cintura acima de 94 e risco muito alto a partir de 102 centímetros. Sexo feminino, risco alto a partir de 90 centímetros e risco muito alto a partir de 88 centímetros, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aí a respeito da avaliação nutricional de idosos. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!